noite, sejam bem-vindos, que seja uma noite agradável para nós, que saiamos daqui fortalecidos, revigorados, principalmente na nossa fé, no valor que nós damos à vida, à nossa existência, aos nossos familiares, aos nossos amigos, que possamos sair daqui com um novo olhar, um novo jeito de encarar a vida, sendo mais otimistas, sendo mais ativos no bem. Que seja uma noite inspiradora, que realmente o que for falado na noite de hoje possa contribuir um pouquinho para a construção interior de cada um de nós. Nós vamos fechar os olhos por alguns instantes. Vamos tentar esquecer o mundo lá fora, de todos os problemas e aflições, e vamos colocar na nossa mente apenas figura excelsa do nosso Mestre Jesus. Imaginemos Ele bem à nossa frente nesse instante, a espargir sobre cada um de nós toda a sua luz, toda a sua paz. E a gente vai ver que os nossos problemas vão se tornando pequenos, que essa força incomensurável desse irmão maior vai adentrando o nosso ser, vai nos fortalecendo e vai nos fazendo ver que tudo ademais que ocorre conosco de negativo torna-se pequeno perante tão excelsa e gloriosa luz. Nesse instante em que faremos a prece inicial, sintamos o ambiente aqui reinante, sintamos que não estamos sós, sintamos que à nossa volta há amoráveis amigos que estão a torcer por nós, a compartilhar conosco do seu amor, da sua boa vontade, da sua fraternidade, que sintamos que somos amados não só pelos nossos companheiros de jornada, mas por aqueles que ficaram no plano espiritual, zelando e tomando conta de cada um de nós. Que a luz e o amor dessa prece possa inspirar a todos nós. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Mesmo que seus pés estejam sangrando, segue para frente erguendo a luz celeste acima de ti mesmo. Creia e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Uma coisa a gente pode ter certeza nesse instante, que no mundo lá fora existem pessoas que estão a sorrir e outras que estão a chorar. Tem pessoas que estão iniciando a sua vida com toda a energia, com toda a boa vontade, com todos os seus sonhos. Tem outras que já perderam esses sonhos, já perderam a esperança e também a fé. Nós sabemos que tem no mundo lá fora pessoas que estão iniciando a sua jornada pensando num mundo melhor, numa família centrada, equilibrada, num
uma vida coroada de amor, de carinho, de fraternidade. E sabemos que tem outras pessoas no mundo lá fora que perderam todos esses sonhos, que foram abandonados, ou que perderam seus familiares, ou cuja doença está a visitar-lhes. Sabemos que hoje podemos estar aqui a sorrir, com a nossa saúde plena e perfeita, com todos os nossos amados à nossa volta. E sabemos que amanhã a saúde física pode nos abandonar. As pessoas que comungam conosco na existência podem partir e podemos ficar fadados à solidão. Como que a gente vai poder crer num mundo assim? Que nós jogamos todos os nossos sonhos, aspirações, trabalho, vontade. E às vezes o fruto da nossa vida inteira se desvanece. E nós perdemos e nos tornamos pessoas retraídas, frias, sem fé e solitárias. Quando nós apostamos todas as fichas da nossa vida nos nossos sonhos materiais, quando nós não usamos o nosso raciocínio para entender bem esse mundo, para entender quem nós somos, o que estamos aqui a fazer, quando não entendemos o papel que nós exercemos aqui no plano Terra, a possibilidade de nos tornarmos falidos na nossa empreitada é enorme. Porque aqui tudo é passageiro e nós bem o sabemos, desde tenra idade, sabemos que tudo passa. Que os nossos amigos passam, que os nossos pais passam, nossos avós passam, são os primeiros a passarem. Nossa saúde física vai se esvaindo, nossa beleza física vai se mirrando. E isso é natural do plano em que nós nos encontramos. E há uma máxima no pensar da seguinte forma: enquanto está tudo bem, tudo vai caminhando, tudo está perfeito, Deus é maravilhoso, Deus existe, Deus está do nosso lado, Deus toma conta, Deus protege. Mas a partir do momento em que a vida vai girando e as coisas vão acontecendo na nossa existência, no nosso coração pequenas manchas vão se acumulando de rancor, de ressentimento, de saudades, de coisas que gostaríamos de ter feito e não fizemos. Aquela construção tão perfeita, tão maravilhosa que planejamos, ela desvanece. E a partir desse momento, a figura de Deus tão excelsa que tínhamos, desvanece junto. E nós passamos a achar que Ele é parcial, que Ele prefere a uns a outros, que Ele privilegia o companheiro que tem a saúde e esquece de mim que estou enfermo. Ele privilegia os casais felizes e bem-sucedidos, mas esquece-se de mim que fui abandonado e que estou perdido nesse mundo. Será que é essa a maneira correta de nós encararmos a vida? Ou
Será que nós não estamos fazendo dele o nosso garçom, o nosso mordomo, ao invés de entender quem é Deus? Será que nós já temos alguma visão sobre isso? Ou ainda estamos apegados ao convencionalismo que nos foi passado? De que você faz o mínimo por ele e você ganha dele tudo. É isso que nós queremos? Somos filhos mimados assim, para exigir tanto do Pai? Então, o tema que eu escolhi para a palestra de hoje é esse: Deus existe? Na concepção individual nossa, Ele existe? Ou é a figura aleatória que nós criamos para nos auto-enganar? É uma figura que a gente manipula ao bel prazer, na nossa ingenuidade. Então vamos despertar para algumas realidades do que é Deus. Se nós pegarmos o livro dos Espíritos, questão número 1, todos os irmãos que já leram um pouquinho do livro dos Espíritos, com toda certeza leram a questão número 1, que pergunta assim: o que é Deus? O que é Deus? E não quem é Deus. Aí tem toda uma diferença para nós raciocinarmos. Quando falamos quem é, estamos personalizando, estamos criando uma figura antropomórfica, humana de Deus. Aí está o nosso ledo engano da maioria da civilização, porque acha que ele tem preferências, que ele se enraivece, que ele se magoa. Então o Espiritismo nos traz uma demonstração muito lúcida do que é Deus, para que nós entendamos e não caiamos nessa ilusão que só faz com que nós percamos o foco da nossa vida. Nossa vida material é importante? É importantíssima, mas não é tudo. Ela é um grande passo para a nossa ascensão, mas essa vida física vai passar e nós vamos continuar, e vamos continuar, porque somos imortais, não vamos ter fim. Então pensem bem, se somos imortais, temos uma eternidade pela frente, e essa vida nossa de no máximo 70, 80, 90 anos é muito rápida. São alguns segundos na nossa história, mas a oportunidade de estarmos aqui reencarnados é maravilhosa para nós. É maravilhosa. Então, dos pontos cruciais para nós termos êxito na nossa jornada é conhecer Deus. Então nós vamos raciocinar apenas. Resposta da questão número 1: o que é Deus? É a inteligência suprema. Suprema quer dizer, não tem nenhuma inteligência superior a esta. Causa primária de todas as coisas, todas. Causa primária, ou seja, a partir de Deus tudo foi criado. Nós temos condições de dimensionar isso? Não temos. Por isso a nossa visão ainda é antropomórfica de Deus. Temos aquela visão dele com aparência humana, com desejos humanos, com vontades humanas.
Mas isso é a nossa ingenuidade que cria. Porque Ele é a inteligência suprema, não há inteligência maior. Causa primária, a partir dele tudo foi criado, inclusive nós, que somos a principal. A principal. Então, uma das coisas que a gente tem que valorizar muito, se nós somos a principal, nós somos seus filhos. Quer dizer, o dono do jogo, o dono do mundo, é o nosso Pai. Pai biológico. Quais as características de um pai biológico? Ama seu filho? Ama. Protege seu filho? Protege. Alimenta seu filho? Alimenta. Agasalha? Educa? Esse é o trabalho nosso de pais. Fazemos isso? Fazemos. Uns melhor, outros nem tanto, mas fazemos o nosso, que está ao nosso alcance. Agora vamos pegar uma inteligência suprema, que sabe tudo, conhece tudo. Vai alimentar seus filhos? Vai educar seus filhos? Vai proteger seus filhos? Vai amar seus filhos? Então, se os pais biológicos humanos têm essa propriedade, ainda em desenvolvimento, que dirá Deus? Então, sabedores disso, o que nós tememos na nossa vida? As dificuldades são extensas. Vai passar. Graças ao livre-arbítrio que Ele nos concedeu para nos educar, as coisas ruins que estão chegando até nós foram permitidas por Ele para nos educar, para que nós aprendamos com os nossos erros, para que nós tenhamos responsabilidade de viver, de agir, de pensar, de amar. Quem de nós aqui não é doente do coração? Quem que aqui é bem estabilizado nas coisas do coração? Estamos aprendendo a amar uns aos outros porque vivemos em grupo, vivemos coletivamente, exercitamos isso diariamente debaixo do mesmo teto, exercitamos isso no nosso trabalho, aonde temos que ter contato com pessoas diferentes de nós, um pouco mais difíceis, um pouco mais complicadas, mas estamos em contato e aprendendo a ser pacientes com o outro, aprendendo a ser tolerante, aprendendo a conviver com as diferenças. Tudo isso é educação do Espírito. Agora imaginemos se não estivéssemos reencarnados, se não estivéssemos nesse plano físico, todas essas experiências nós perderíamos. Todas essas possibilidades maravilhosas não daríamos conta. Então, quando algo de ruim acontece na nossa vida, ou que achamos que é ruim, não nos esqueçamos que o dono do jogo, o juiz do jogo, é o nosso Pai. E Ele vai sempre fazer o melhor para que saiamos vitoriosos. E se nós perdermos a partida, Ele vai dar-nos tempo para que nós possamos recompor nossas energias e terá outro jogo para jogarmos, outra oportunidade para superarmos e sairmos vitoriosos, não do mundo, mas vitoriosos sobre nós mesmos. Vamos entender algumas características de Deus. Já falamos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, soberanamente justo.
conceito de justiça. Não existe uma justiça maior do que a justiça de Deus. Aí nós saímos do mundo lá fora, damos uma passadinha no hospital e vemos os hospitais assim, corredores, cheio de gente pelos corredores, aquelas macas, aquele improviso de atendimento, aquele sofrimento. E a gente pensa assim, cadê Deus? Não é isso que acontece conosco? A gente não pensa isso? Pensa. E aonde que está o erro? E uma das coisas que nós mais temos falado ultimamente aqui na Casa Espírita é o seguinte, que nós somos responsáveis por todos os nossos atos, por todas as nossas construções. E tudo que nós fizermos vamos ter que colher as consequências, sermos responsáveis pelas consequências. E é tão fácil ter a saúde física, ter a saúde mental. É tão fácil. Mas para uns é tão complicado, é tão difícil. Por que isso? Eu lembro que há 2000 anos atrás pousou seus pés sobre esse mundo a figura do Cristo, Jesus, que deixou-nos um legado imemorável, manual de instrução da vida humana. Se quisermos saber como viver bem aqui no plano Terra, está tudo no Evangelho. Mas quem dá bola para isso? Quem lê? Quem pega uma frase do Evangelho e debulha ela, a compreende, a assimila e a põe em prática no dia a dia? Quantas vezes nossos olhos passam por esses ensinamentos e acham maravilhosos, mas se você vira a cara e já fala outra coisa totalmente diferente daquilo que aprendeu. Quantas vezes o Evangelho te põe para cima, elevando sua fé, elevando a sua energia, sua disposição, e quando você vai enfrentar a primeira dificuldade, já explode. Onde que está o problema? O problema está em nós. O problema está aqui. Então, se a dor, se a desilusão, o problema não é Deus. O problema somos nós. Por isso temos que nos disciplinar. Por isso que há 2000 anos veio Cristo e deu-nos todos os ensinamentos que precisávamos para sermos bem-sucedidos na vida. E quem de nós pega o Evangelho e lê? Pega e estuda. Estuda e aplica. Quando a dor vier, é muito fácil falar assim: eu não acredito em Deus. O Deus não gosta de mim. Meu Deus só gosta dos outros. Olha, eu já ouvi isso na minha vida curta aqui nesse plano Terra, inúmeras vezes com pessoas com um cabedal de conhecimento razoável. Uma frase totalmente desconexa como essa, desconexa com a realidade. Poxa, não se compreendeu quem é Deus. Ou melhor, quando você não compreende o que é Deus, é porque você só compreende a si próprio. O resto não tem muito valor. E quando nós temos o nosso pensamento centrado única e exclusivamente no nosso individualismo, pode ter certeza que a gente não está nem aí para a dor do outro. A gente não está nem aí para o sofrimento alheio. A gente nem pensa em levar uma palavra amiga ao semelhante. A gente nem pensa em socorrer alguém. Ou menos juntar as mãos numa prece. Onde está o problema? O problema está em nós.
Simplesmente nós. E o básico do básico do básico, o que é? Compreender que é Deus. A partir daí, nós despertarmos para quem nós somos. Muito bem, falamos que Deus é soberanamente justo. Ok? Então, tudo que acontece conosco é justo. Nada, absolutamente nada que acontece, nós não merecemos. E bom, essa é a melhor de todas as qualidades que nós poderíamos ver em Deus. Bom, o que é bom? Só vai fazer o bem. Simplesmente só vai fazer o bem. A todos. Todos. Muito bem. Então vamos pensar, quem são todos? São os humanos justos e os injustos. São os crentes, são os ateus. São os espíritas, são os evangélicos. São os católicos, são os budistas. São os muçulmanos, são os budistas. Todos, nenhum está fora. E Jesus ainda ratificou essa frase quando disse: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderão. As ovelhas somos nós. Quantas são? Todos nós. Isso é bondade, porque conhece o íntimo de cada um de nós, conhece a nossa essência, conhece as nossas limitações, sabe aonde nós precisamos polir nossas arestas. E se as dificuldades hoje nos acometem, é justamente para que despertemos para corrigir esses nossos defeitos. Então a vida nos impele a correção. Deus nos prepara para algo maior. E uma das coisas mais belas da criação é o seguinte: Ele nos deu todas as potências, todas as virtudes para serem desenvolvidas por nós. Não foi de graça, não tem nada de graça. Por isso, cada um de nós somos diferentes uns dos outros, pelas experiências, pelas escolhas que fizemos, pelo jeito de pensar único. Portanto, quando nós somos sabedores que temos todos os caracteres para nos tornarmos indivíduos no futuro, bem lá na frente, angelicais, e que o dono do jogo é o nosso Pai, que a gente possa escolher travar um bom jogo, esforçar, nos melhorar, seguir o manual de instrução chamado Evangelho, para que nós sejamos bem-sucedidos e que dores não sejam tão constantes na nossa vida. Desilusão teremos? Todos teremos. Perdas nós teremos? Todos teremos. Se não morremos antes, vamos perder o tônus vital e vamos envelhecer? Todos iremos. E aí, acabou a vida? Não. É apenas um estágio que se finda, mas é um ser muito mais forte e inteligente que renasce no plano espiritual. Soberanamente justo e bom. O que mais que falta? Misericordioso. O que é misericórdia? Sempre dá-nos oportunidade. Se você cair hoje, amanhã terá uma nova chance. E se cair amanhã, terá uma nova chance. Porque nenhuma das ovelhas se perderá. Porque todos terão chances. Lógico,
todos também serão educados a partir de suas escolhas. Se hoje, como falei, pululam no mundo lá fora dor e sofrimento, não é castigo, é consequência das escolhas naturais de cada indivíduo. Se não for as condições naturais também da vida humana que nós vivemos. Sabemos que adoecemos, que envelhecemos, que vamos ter problemas e dificuldades com relação a isso. Mas tudo isso há de nos fortalecer e não de nos castigar. Onipresente. O que quer dizer onipresente? Está em todo lugar. Todo lugar. Está aqui, está com a gente lá em casa, no nosso quarto, na nossa solidão. Está no nosso coração. Está em todo lugar. Então, se quisermos conversar com Deus, basta nos dirigirmos a Ele. Não precisa nem de iPhone, de e-mail. Basta conversar. Onipotente, tudo pode. Pode tudo. Onisciente, conhece tudo. Principalmente nos conhece. Conhece as nossas limitações, as nossas dificuldades, aquilo que nós precisamos. Volto para encerrar na característica principal que eu abordei. Bondade. Sempre vai dar-nos, conceder-nos o seu amor, o seu afeto, o seu carinho, a sua atenção. Às vezes merecemos reprimendas terríveis pelas nossas péssimas escolhas, mas isso é atenuado por Ele. Então, às vezes, nós pensamos que as dores atrozes que nos acometem é um castigo de Deus. Na realidade, isso pode ter sido muito e muito amortizado por Ele. Talvez nós sejamos merecedores de muito mais. Mas o que eu gostaria de deixar como mensagem central na palestra de hoje é que nós não percamos a nossa fé. Está difícil, vai passar. Está passando dificuldades grandiosas, tudo muda. Perdemos entes queridos e que agora não mais nos visitarão, não mais conversaremos, é temporário. Breve nós também retornaremos para a pátria espiritual, para o lugar de onde nós viemos, para a nossa casa. Mas quando nós voltemos para a nossa casa espiritual, levemos junto de nós, aqui dentro, o reino dos céus, tão anunciado no Evangelho. Façamos bom uso do Evangelho, para que ele retorne mais de lá. Entreguemos àqueles que nos precedem um pouco desse reino dos céus, em forma de amor, de carinho, de fraternidade. Que Deus dê esperanças para aqueles que passam por duras provas. Reforce a fé daquele que se encontra nesse caminho. Dê a boa inspiração para aqueles que estão começando a jornada. Não deixe cair em tentação aquele que se envolve com as coisas do mundo. Que ele seja vitorioso. Mas se, porventura, nesse inteirinho, muitos se perderem, que não falte misericórdia a nenhum deles, para que todos possam se refazer, se recompor e seguir a sua jornada. Não esqueça, Deus é soberanamente justo e bom. Nada que nos sucede vai contra a sua soberana vontade. Saibamos compreender e saibamos viver de acordo com as leis que Ele concedeu a todos nós nesse mundo. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guie,
que Ele nos guarde, hoje, agora e sempre. Que assim seja.